Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 19 do livro Missionários da Luz, Passes. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a alguns deles. Não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes de nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando de Alexandre relativamente àquela secção de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé religiosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então, aqui nesse slide, Alexandre explica que o trabalhador do passe, tanto encarnado quanto desencarnado, tem que ter certas qualidades para trabalhar no passe. Qualidades de ordem superior. A elevação mental contínua é aquele exercício da gente ver durante um dia qual é o nível dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, o que prepondera, se a gente for fazer uma contagem assim durante o dia, qual é o nosso estado de humor, qual é o tipo de pensamento que temos durante um dia inteiro,
Serão pensamentos elevados ou serão pensamentos inferiores? O domínio sobre si mesmo, o equilíbrio de sentimentos, o amor aos semelhantes e a confiança em Deus são exigências para ser trabalhador. Já o trabalhador encarnado se pede o conhecimento especializado, o estudo, precisa estudar, e o aperfeiçoamento constante, acrescido de boa vontade sincera de ajudar. Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas, em serviço, acompanhados de perto pelas entidades referidas. Vali-me, então, do ensejo para intensificar meu aprendizado. Os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades no auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno. Nesse sentido, respondeu o orientador, porquanto revelada disposição fiel de cooperar a serviço do próximo por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, que significa principiante do cristianismo, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro, solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Então, qualquer pessoa pode ajudar, pode ser um trabalhador do passe, desde que manifeste, esse desejo com o seu livre-arbítrio, porque não podemos exigir a cooperação de ninguém. Agora, se alguém quer, está interessado, tem a disposição fiel de cooperar, pedindo admissão, manifestando interesse, as entidades sábias são designadas a essas pessoas para lhes intuir que procurem o estudo, que procurem se melhorar, e pode acontecer com o tempo das pessoas aguardar ter a mediunidade curadora. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Interroguei curioso. Perfeitamente, aduziu Alexandre atencioso, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto, de que se faz merecedor. Não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético, em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do instrutor,
ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei: quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Digamos que temos ali a boa vontade real. Como vamos desenvolver essa capacidade radiante, sendo que estamos aqui, envoltos no mundo de provas e expiações, no mundo onde prepondera os sentimentos inferiores? O orientador percebeu minha intenção e elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer, dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. Então o André perguntou dos valores reduzidos. Sim, se manter interesse nas aquisições sagradas do bem, acima da preocupação transitória, ainda assim será merecedor. E aí se torna urgente equilibrar o campo das emoções, que nós colocamos aqui uma sugestão. Faz de conta que estamos ali dando um passe, estamos ali fazendo a caridade, e enquanto eu estou ali com as mãos postas, eu estou pensando sobre as características da pessoa que está ali à minha frente. Eu estou pensando: nossa, ela está fedendo, nossa, bebeu essa hora, por que está bebendo essa hora? E eu estou aqui aplicando passe. Aqui é uma sugestão só para a gente poder entender um pouquinho melhor desse pedido de reforma, desse equilíbrio das emoções que o capítulo está pedindo. Lembrando que lá no capítulo 10, Materialização, desse livro, tem um episódio que um rapaz entra, ele bebeu alcoólico, ele entra na reunião de materialização, e o que os bons espíritos da reunião fizeram? Eles simplesmente não impediram ele de entrar, mas já que ele entrou, eles bloquearam fluidicamente as suas emanações para não atrapalhar a reunião. Foi isso que eles fizeram. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, que é a obsessão, constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como da saída dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e suas substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos.
modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu: levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, porque ele está ali sendo o mediador dos bons fluidos para quem está pedindo o passe, que se valem dele na missão de amparo ou semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então, lá na sala de passe, ele está direcionando energias para a pessoa que está lhe solicitando. Ele está em contato direto com os bons espíritos que lhe estão lhe passando os fluidos através dele. E, ao mesmo tempo, eles também estão sugerindo para o passista: não julgue, não coma muito, não brigue. Estão dando sugestões para que ele tenha qualidades para desenvolver, para ser uma melhor pessoa também. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras. Contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista, de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá, certamente, porém, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? O instrutor sorriu bondosamente e considerou: seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem, ou seja, estou ali me esforçando, é como se eu estivesse subindo uma escada, subindo, me arrastando, descanso, mas levanto. Então, se tem merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, depois de pensar um minuto, esclareceu: quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto,
Nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já, agradeço tudo o que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente. E fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava poucas palavras, convidou-me, sem perda de tempo, às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável, que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã, falou Anacleto. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral, que é aqui. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao meu novo amigo minhas observações, ao que me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Faz de conta que tem uma briga, uma discussão, um xinga o outro e o que a mente de cada um faz? Está irradiando essas nuvenzinhas aqui que vão ser direcionadas a quem se está discutindo, além do próprio organismo também. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Indicou o coração de carne da irmã, presente, e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe acerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos o caso. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigástrio da paciente, na zona inferior do externo, e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação,
a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante, ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a influência. Fez o contato duplo sobre o epigástrio, erguendo ambas as mãos e descendo-as. Logo após, morosamente, através dos quadris, até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã, da colaboração de uma casa espiritista, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? De modo algum, respondeu Anacleto. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade amparando as criaturas, que através de elevadas aspirações procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Todas as religiões têm equipes espirituais que fazem esse mesmo auxílio. A manifestação da fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. O novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor, como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Estivesse orando numa igreja católica, romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda a parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre, dentro da melhor divisão de serviço, onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Então vamos parar por aqui para refletir todos os ensinamentos aqui adquiridos e nos encontramos na segunda parte desse capítulo. Um beijo a todos, bons estudos a todos nós, fiquem com Deus.